Se quiseres voltar um bocadinho atrás, esse comentário que tiveste com a Sofia Bernardo, não foi? Exatamente, com a Sofia Bernardo, que era a minha mentora do concurso Última Rida, foi precisamente isso, que faz muita diferença sair diretamente de um camarim para um palco onde as pessoas pagaram um bilhete para assistir, do que estares no meio de humoristas e de pessoas para quem vais atuar num ambiente de bar e ires diretamente para um palco. É totalmente diferente e afeta o estado de espírito do artista, porque vais com a cabeça muito mais cheia de coisas que não interessam para nada a atuação. Acho que cria stress. E quando vejo um camarim, vejo de cabeça limpa. É uma cena que eu notei agora nas últimas vezes em que atuei num anfiteatro, uma noite em que eu não fui atuar, mas estive lá e sucedeu-me, pá, e 20 pessoas que se lembraram da atuação anterior vieram ter comigo. Isto para dizer o quê? A forma como olham para ti, em correndo bem, é muito diferente daquela que pode acontecer no bar. Mesmo correndo bem, ok, estás aí. Se tu tens uma atuação boa no anfiteatro e por acaso há aquele momento em que sais e é esta coisa que também pode ser perigosa, mas no bar dá esta sensação que és demasiado acessível. Uma palavra que se adapta melhor, que és quase descartável, podes estar ali como podia estar outro. Não há grande distância entre um palco, por vezes é um palco improvisado, e o público, e tão rapidamente tu estás em cima do palco como desces e fazes parte do público. No anfiteatro, ainda que isto seja uma ilusão, nós somos todos iguais, mas pelo menos durante a atuação há esta crença que o comediante está um nadinho acima e por isso esta é a crença. Se o Sim, público acreditasse que nós somos superiores ao comediante durante este momento, não valia a pena ouvir, não é? claro. Eu concordo precisamente contigo no que estás a dizer. Eu até costumo dizer, pá, é um bocado clichê, mas é verdade. Eu acho que atuar em ambiente de anfiteatro, tu ganhas uma aura própria, que não ganhas no bar. Tu ali sentes-te mais, é pá, ainda sou um artista com poucas atuações e tal, mas sou aqui mais alguém do que sou naquele bar em que estou na mesma medida ou na mesma altura ou no mesmo nível do que quem me está a assistir. Para o comediante, talvez, mas eu acho que ainda tem mais impacto para o público. Para o público, eu acho que tem um Sim, impacto do caraças. Podes ter uma grande atuação num bar, tens ali três ou quatro conversas, até pode haver alguém ou um casal que fica um bocado a conversar contigo, mas assim que cada um vai para a sua casa, supondo que se encontram. É claro que há casos, eu tenho casos, sei lá, um ano depois encontrei uma mulher que se lembra de mim de uma piada, não sei. Ok, mas é muito raro esse tipo de coisas. Num sim, é muito anfiteatro, difícil. voltas um mês depois, não vais atuar e lembram-se. Apesar de não ter nada a ver, e eu gosto mais de atuar em teatros, em anfiteatro, já atuei duas vezes ao ar livre, como eu tinha dito há bocado, e é muito duríssimo, é muito mais difícil. O som dispersa, parece que estás a falar só para ti, não te consegues ouvir, chamamos-lhe assim, é muito estranho. E num regime fechado de anfiteatro não sentes tanto isso. Mas acho que é muito importante ter noites, como é óbvio, isto também é um bocado clichê, mas é importante ter noites difíceis e noites de bares e sentir o gelo. Noites ao ar livre. Uma ou duas vezes para experimentar. Pode ser um comediante que é uma espécie. É mais entertainer do que comediante e é a pessoa certa para estar ali naquele meio. Mas há certos registros que não funcionam em ar livre. Ou tu tornas-te outra coisa, supondo que é uma festa que é aberta a todos. Tu tens o público, pode calhar na rifa, um público, muitos velhotes, crianças, ou tu tens um humor muito familiar, é quase próximo ao da anedota, um humor mais fechado, um humor mais nonsense. Às tantas estás a falar e quem está a ouvir, mas este gajo é estrangeiro, eu não percebo nada do que é que este gajo está a Yeah. dizer. Parece que falamos a mesma língua e nem sei o que é que ele está a dizer. Estás a seguir muitas regras do stand-up, não é? E muita gente, e falaste de pessoas de terceira idade, como é óbvio, estão habituadas às anedotas, piadas que vão contando e vão passando de geração em geração. E o stand-up lá está, tem regras de escrita, tem regras de entrega, e se calhar essas pessoas não atingem tão bem aquilo que estás a dizer. Mas foi o que tu disseste, há humor familiar, que há pessoas que brilham muito nesse meio. E bate imenso. Mas eu, por exemplo, não me beijo tão bem a fazer isso, porque o meu humor é muito pessoal, é muito egocêntrico, chamamos de assim. Pelo menos até ao dia de hoje. Até ao dia de hoje tem sido um bocado egocêntrico, mas acho que no início é normal falarmos muito de nós, das nossas particularidades, o que nos distingue, o que pensamos e que achamos que é estranho, naquilo em que acreditamos. E é muito nisso que se baseia o meu humor e que lá está, acho que numa festa da aldeia o meu não pega tão bem.
Mas é algo que lá está. Eu não gosto de me fechar numa caixa, gosto de experimentar tudo. Era uma série na. Não é bem esta a expressão, mas há falta de melhor expressão. Era uma série com 30 minutos de stand-up de várias pessoas. Estava a tentar lembrar-me porque há várias deste género. Há uma que tem Sim, muitas temporadas e muitos comediantes. Esta não tinha assim muitos. E o padrão nessa série em que havia lá uma mais ou menos conhecida que é a Rosebud. Todos os comediantes que integravam esta série na Netflix tinham ali os primeiros 5 minutos que era mesmo isso, era focados neles, porque a maioria deles eram comediantes que eram mais ou menos desconhecidos do público. Aquelas piadas são piadas, mas além disso são portas de entrada para o público conhecer. A partir do momento que essa ligação de empatia é criada, dá-se o salto sim. e começam a falar de outra coisa que nada tem a ver com eles próprios. Uma estava grávida, falou do facto de estar grávida. Era lésbica, falou do facto de ser lésbica. Outra era asiática, falou... Ou seja, começou daí, era sempre isso, porque é isto que eu sou, é isto que está à vista de todos. Se bem que o Yeah. lésbica se calhar podia não estar à vista, mas não sei. Pois. Mas pode estar associado, por exemplo, a ticos e, portanto, é inteligente nessa medida. O Elefante, elefante assalto. eu li um livro há pouco tempo sobre stand-up. Há muitos livros do género introdutório. 100 livros desse género com pequenas variações. Avançado não há muitos. Há um capítulo só dedicado a piadas de abertura, se bem Sim, que ele sim, diz sim. que pode não ser bem uma piada. O propósito da primeira frase ou das primeiras duas frases é apresentar-te. E ele fala de uma coisa que eu já tinha pensado, mas nunca tinha formulado tão bem, que é a atuação não começa quando tu chegas ao palco. Começa antes. A partir do momento que o público está a olhar para ti, a atuação começa aí. E isso faz Yeah. bué da diferença. Eu depois dei o exemplo, pelo menos que eu vi, a Mariana Rosário faz isso muito bem. A atuação dela começa assim que vês a Mariana entrar no palco. É a mesma persona antes de entrar. Ele também é comediante, eu não me recordo o nome, eu depois posso dar o nome do livro. Quando há uma discrepância entre a pessoa que está a subir ao palco, supondo que tem que fazer um caminho do caraças e o público está a ver o comediante até chegar ao palco. Assim que agarra no microfone, se houver uma diferença entre as duas coisas, normalmente o público está aqui Não tanga. compra. Já está aqui tanga. Ou o comediante vai muito a lento e depois pega no microfone, é enérgico, e o contrário. Estas pequenas coisas que a maioria do público se calhar nem tem consciente, mas a nível inconsciente, isto faz com que a ligação entre comediante e público se quebre. Sim, sim, sim. E depois há comediantes que ainda vão mais longe. A atuação começa assim que entras no bar, porque há a possibilidade do público que já te viu, mesmo que ele não saiba a nível consciente, ele está a fazer matemática, deixa lá ver se isso bate com aquele Sim. gajo, uma persona mais fechada, mais tímida em cima do palco. Integrantes do público já te viram a conversar e és bué extrovertido. Epá, está aqui qualquer coisa. Não é? Yeah. Nesse aspecto que estás a falar, eu acho que o melhor é nunca sair de palco, como eu costumo dizer. Que Fica é aqui. seres um palhaço 24 horas sobre 7. Eu, por exemplo, eu tornei-me essa pessoa. Aliás, eu desde criança sempre fui o palhaço da turma, o palhaço do balneário, de futebol. Sempre fui o palhaço em todos os grupos sociais. E O tinha palhaço no brilho. balneário é um bom nome para podcast. É, por acaso é. Mas era mesmo. O meu treinador passava-se comigo, os meus professores passavam-se comigo e eu tinha orgulho naquilo, porque, de género, nós não temos que estar aqui e isto não tem que ser uma seca. Isto poderia ser divertido se as pessoas assim o entendessem. A minha visão um pouco do ensino é que devia ser mais apelativa. Mas o que estavas a dizer sobre a empatia que se cria com o público, eu acho que isso realmente é muito importante. Porque o stand-up, como uma forma de comunicação, acho que o segredo, no início, quando entras, é mesmo ir de encontro às expectativas das pessoas. E agora, puxando aqui a brasa à minha sardinha, eu faço humor muito autodepreciativo, eu tenho uma deficiência na mão direita, ou seja, tenho uma mão praticamente sem dedo, chamamos-lhe assim, e por acaso, até há uns bons meses atrás, eu entrava com a mão no bolso, porque tinha uma piada que exigia isso, eu entrar com a mão no bolso, e cheguei, por exemplo, em ambiente de restaurante, ter um bêbado a gritar: Ei, tu, tira a mão do bolso! E eu tipo a rezar: Calce, por favor, que isto faz parte do número. Não me estraga a Pronto. piada, né? Mas estraga logo, porque ficas logo Sim, sim, nervoso. Lá sim, está, sim, uma sim. pessoa não fica vedada àquilo que houve. E mexeu um bocado, mas eu lá fiz o número e tal. Hoje em dia entro normalmente, com a mão fora do bolso, mas eu sinto logo o gelo das pessoas, e isso é em qualquer ambiente, seja de bar, seja de anfiteatro, seja de teatro, o que for, porque a primeira imagem é uma coisa que lá está. Estava já há bocado a dar o exemplo, se calhar, de uma pessoa que tem outra religião ou que tem outra orientação sexual.
Mas uma deficiência é algo, e pessoalmente uma deficiência visual, que é física. Uma pessoa mal olha para mim e vê. Eu costumo dizer que sou perfeitamente assimétrico, e é verdade. E pronto, e eu já sei A não que. ser que percas os dedos na outra mão também. E aí fica. Exatamente, Há exatamente. sempre essa E isso possibilidade. é um medo que também vem, e é um excelente ponto que estás a tocar, que é um medo que tem vindo a crescer com a maturidade. Que é, muita gente tem medo do envelhecimento dos pais, e eu tenho medo que me aconteça alguma coisa à mão esquerda, porque é o meu abono de família. Porque se acontece à esquerda, estou fodido. Porque Eu não sei se posso dizer as neiras podes, assim, pá, à mas. vontade, à vontade, à vontade. Ok. É muita pressão sobre a mão. Eu estou a pensar, à altura da adolescência, em que descobre a masturbação, tu pensaste, não é? Tenho Sim, uma mão sim. que. Porque se tivesse as duas mãos na mesma situação, tu não ias dizer, é pá, felizmente sou assimétrico. Mas agora dou-te o plot twist. Agora dou-te o plot twist que eu parti o braço esquerdo e tive um mês de braço ao peito. E portanto eu tive que olhar para a direita e ouvir a música do Peruca Na Vida Não Há Impossíveis. Realmente não há impossíveis, uma pessoa tem que se desenrascar e tem que fazer as Tem, coisas tem que fazer o que tem que à fazer, sua não é? maneira. Sim, É sim, verdade, exatamente, faz parte da vida e as sim. coisas têm que ser ditas como são. E eu sei quando subo para palco, as pessoas têm essa expectativa sobre mim. A primeira pergunta que as pessoas, eu sinto que vai na cabeça delas é: ele vai falar disto ou não? Se falar, tenho a certeza que nos vamos poder rir e vai tirar o elefante da sala. Se não falar, vão ficar sempre na expectativa. É por isso que lá está. Tenho uma preocupação que os outros humoristas não têm, que é, felizmente até ao dia de hoje, considero que tenho tido relativamente sucesso. As pessoas compram, as pessoas têm gostado. É muito humor autodepreciativo, eu falo muito sobre esse facto e histórias sobre esse facto que aconteceram na minha vida, mas eu também não quero criar aquela imagem de que só tenho piada por falar sobre isto. Pronto, é uma preocupação muito comum não, muito própria e que os outros humoristas não têm à partida. E eu tenho do género, ok, quando é que isto é exagero, quando é que é em demasia, mas também não posso entrar em palco e não falar disto, porque senão vai ser estranho e se calhar as pessoas não vão se rir, porque eu não estou a dar esse sinal. E é uma linha ténue entre o exagero e o que é necessário. Não queres ficar conhecido como comediante com as piadas sobre a mão. Exatamente, Sim, exatamente. Pode ser também isso, mas não só isso. andamos todos à procura de uma espécie de etiqueta. A coisa que mais faz confusão ao público, eu estou a olhar para esta pessoa e não sei que nome dar a esta pessoa. Mas isto é o quê? Seja na música, seja um comediante, seja um jornalista, seja um crítico, quando entras ali num terreno inclassificável, até se nota os cérebros ali a carburar, epá, tem de arranjar qualquer coisa. Vai humor negro, será que ele faz humor negro? Não sei. Vai humor negro. Associado a uma etiqueta é muito difícil. Inicialmente, supondo que é um comediante de humor negro. Por exemplo, o caso do Rui Sinal de Cortes. Passam os anos, é claro que ainda há ligações. Em parte, continua a ser aquele que sempre foi. No entanto, há uma trajetória. As piadas que ele fez no primeiro solo não têm nada a ver com as que foi fazendo. Tem outros apetites. E dizer que ele é humor negro agora, se calhar já é uma definição que é um bocado escassa. Está ultrapassada. Sim, está ultrapassada, mas há muitas pessoas atualmente que ainda pensam que ele está a fazer as piadas. Eu não estou aqui a pôr em causa a qualidade das piadas. Ele tem piadas boas no início, tem piadas más no início e tem piadas boas agora e piadas más. Não é questão do o juízo se a piada está melhor, isso ficaria para outro tipo de conversa. É como É, conhecemos o humor dele. há pessoas que ainda pensam que ele está a fazer exatamente o mesmo estilo com que começou e não está. Certo? E não está. Foi não, foi não. De todo. Muita gente estagna num estilo e fica e faz aquele estilo até ao Sim. final dos dias. Ele já fez muita coisa dentro, se calhar, de um universo que possivelmente podemos dizer, em princípio, ainda que não me chocasse, em princípio não irá fazer um humor totalmente de observação. Nunca falei com ele, mas certamente eu acho que é fácil de perceber quando o teu sentido de humor vai para um lado, tu podes te afastar, mas há qualquer coisa que te puxa, é como uma gravidade. E numa situação que pode ser vista de diversos ângulos, aquela que normalmente, supondo que gostas do humor negro, desde que te conheces, gostas do humor negro, a visão mais negra daquelas visões possíveis é aquela que te vai satisfazer. É por isso é essa que Claro. procuras instintivamente. Ainda focando no Rui Sinal de Cordes, ia dizer uma série, mas se é só um episódio, não sei se pode chamar série. Sim. Agora, O os corte termos. split. Assim, sim, o Blackout, que é muito fixe, das melhores Exatamente. coisas que foram lançadas. Também é humor negro, se quiseres, mas também tem nonsense, ou seja, é a ligação das duas coisas. Ele já vive num estado de graça.
o Rui Sinal de Cordes, o Sousa, mas até mais, na minha opinião, o Rui Sinal de Cordes vive num estado de graça que é, só por ter o nome que tem, ele lança um espetáculo, as pessoas compram um bilhete, não querem saber do que é que ele vai falar, nem estão para aí viradas. E é de género, eu vou porque é o Rui Sinal de Cordes. E o Rui Sinal de Cordes, por ser quem é, pode fazer o que ele quiser, dar um espetáculo com as regras dele. Ele jogou um jogo que é: não vou pelo caminho dos outros ou pelo caminho da facilidade, e isto tinha que ser aqui desdobrado. Não é a dizer que, por exemplo, o humor do Cinel é mais fácil ou mais difícil do que, por exemplo, o humor mais generalista com o Hugo Sousa. Não, são dois Sim. bons à sua maneira. Na questão do choque, eu faço isto, logo vou ter reações. O Rui Cinel está a jogar um jogo mais difícil neste sentido. No entanto, as pessoas que ficaram com ele estão-lhe mais agradecidas porque houve uma altura que, pelo menos em Portugal, não havia mais ninguém a fazer nada parecido. E ele conseguiu criar este público. Possivelmente é o comediante. Pode não ser aquilo que tem mais público. É o público mais fiel. Ele tem o público Mais fiel, sem dúvida. Yeah, yeah. Concordo perfeitamente, sim. Eu próprio fui ver a primeira vez o Rui Sinal de Cordas, foi este ano ainda. Não me lembro agora o nome do solo que ele lançou. O último, ainda há dias, mandou uma newsletter que está prestes a lançar outro. Sim, eu recebi hoje também, um e-mail. O último foi o King Cordes. King Cordes, King exatamente, Cordes, King Cordes. E eu fui ver que eu nunca tinha visto ao vivo. Fui vê-lo, opa, ele realmente faz ali uma série de coisas que uma pessoa nem consegue definir, sinceramente. Muito narrador, ele está sempre a contar história, tipo, não é necessariamente aquilo que esperamos do stand-up, de setup, punchline. Vou contar uma história, está ali a contar a história, mete a opinião dele no meio da história e uma pessoa compra bem aquilo porque é uma pessoa que dá gosto de ouvir falar. Mesmo não concordando com ele ou não defendendo as coisas dele, uma pessoa gosta de ouvi-lo pela forma como ele comunica, acima de tudo. Mas adorei a experiência. E depois no final até tirei uma foto com ele e privámos um bocadinho e é uma pessoa super acessível. E aquele ar de durão e arrogante vê-se que é muito persona, sim. artístico. Ele era mais punchline ao início, e é que era mais Sim. setup punchline. Podes gostar, podes não gostar, mas dou-lhe o mérito de estar a experimentar sempre cenas diferentes, estilos diferentes, áreas diferentes, ainda que faça parte dali de uma família, uma espécie de registro onde tudo vai convergir. Mas isso do ser humano é muito próprio do ser humano querer cunhar, ou seja, este gajo faz isto, não faz aquilo. Ou outra coisa pior, que é do género, eu gosto de um estilo de humor. Se o outro gajo não fizer o meu estilo de humor, eu não considero aquilo stand-up comedy. E eu acho isso uma coisa terrível, porque basta ver a Netflix e perceber que há N estilos de stand-up comedy, de humor. Eu gosto sempre desta frase, agora há muito tempo que não vejo porque não entro no Twitter, mas houve ali uma altura, isto para dar assim um contexto mais alargado, houve uma altura, já há uns anos, que o Ricardo Aruz Pereira era provavelmente uma das figuras mais unânimes, em que ninguém criticava o Ricardo Aruz Pereira. Depois surgiram ali 3 ou 4 coisas, algumas jornalistas a criticar o Ricardo Aruz Pereira numa e noutra situação, quase sempre sem grande fundamento. Mas seja como for, apareceram pessoas, isto pode-se bater no Ricardo, então vamos bater. E a conclusão deste raciocínio é que de repente há pessoas que foram ao extremo. Eu, como não gosto do Ricardo Aruz Pereira, o Ricardo Aruz Pereira não é humorista. Como é que tu chegas a este ponto, supondo que não há aqui má fé, podes até dizer, daquilo que eu vi do Ricardo Aruz Pereira, não gosto de nada. Podes chegar a esse ponto. Claro. Mas agora dás o salto, não é humorista, isso é a mesma coisa que ouvires Mozart. Este gajo não sabe de música. Calma, Sim. não é? Tu podes não gostar de Mozart, está no teu direito. Mas agora dizer que o Mozart não sabe de música, ganda salto. As paixões chegam-nos. As paixões chegam-nos. E às vezes a nossa opinião é moldada por aquilo que gostamos e não pode ser. Não pode ser, eu, por exemplo, eu até tive essa conversa com a Sofia Bernardo, com a mentora, que é gajos que uma pessoa não aprecia, e não estou a falar só na comédia, por exemplo, políticos, pessoas que têm o dom da oratória. Tu não concordas com nada do que ele está a dizer, mas dá gosto de ouvir aquela pessoa pela forma como ele raciocina e pela forma como comunica. Que é um exercício difícil para o ser humano que é alimentado de paixões e que fica cego, porque eu gosto daquilo, só posso ver aquilo. Eu gosto do Ronaldo, não posso gostar do Messi. Ele é que é futebolista, porque é completo, marca golos de cabeça, pé esquerdo, pé direito, e o Messi é talento puro. Isto é redutor das pessoas. Mas a comparação é das coisas mais naturais que nós temos. Nós estamos sempre a comparar
aquilo que eu gosto, aquilo que os outros gostam, o que eu gosto é melhor e é o que está certo, e é um pensamento completamente errado. Em parte, é expectável que o humorista, não estou a dizer que o consiga fazer sempre, mas volta e meia, o humor é dar um passo atrás. E ao dares um passo atrás, percebes o ridículo de determinadas situações. E no caso de alguém com uma boa oratória, no limite, já há casos documentados na história. Por exemplo, o Hitler, os grandes ditadores eram grandes oradores. A maioria das pessoas não conseguiu fazer este processo, que pode eventualmente ser um processo humorístico, mas não tem necessariamente de o ser, que é, de alguma forma, ou registares aquilo mentalmente, ou deixa-me lá pegar naquilo que acabou de ser dito e esmiuçar. E este processo, que muitas vezes o humorista faz depois com fins tornar isto matéria risível, muita gente não chega a fazer. E daí esse perigo de está a soar bem. Ok, está a soar bem. O próximo passo é, além de soar bem, faz sentido? E além de fazer sentido, comunica de alguma forma com este mundo que ele está a tentar descrever? E esses saltos de análise, tu só consegues fazer distanciares. Se de alguma forma pode ser o lado triste. Tens de perder paixão. Caso contrário, não percebes a dimensão da cena. A dizer que uma coisa é grande ou pequena, mas estás com os olhos no quadro. Tu não estás na melhor posição para dizer se a coisa é grande ou pequena. Uma pessoa tem que dar o tal passo atrás que estás a falar para saber ser imparcial. Estavas a falar do Hitler, eu por acaso vou agora dar este tal de frequência, não tem nada a ver, que eu não misturo as coisas. Mas eu estava a pensar no André Ventura, Queres mandar um props para o Hitler? Ah, não, o gajo já morreu. que anda próprio para o Hitler. Eu por acaso costumo fazer a saudação nazi com a mão direita. Uh, que assim não vou por isso. Estava a pensar no André Ventura, um político que eu não aprecio, mas ouço tudo. Eu sou uma pessoa que ouço tudo, eu sou uma esponja. Eu ouço tudo, eu leio tudo. Pá, gostava muito de ler o livro que o Hitler escreveu, o Mein Kampf, gostava mesmo. E gostava de ler o oposto disso também. Acho que o saber não ocupa lugar e podes sempre tirar lições do que estás a ler e do que estás a ouvir. E o André Ventura, O que é que seria o oposto do livro do Hitler? opá, eu estava a pensar no outro oposto, pronto, se calhar não é o melhor exemplo, mas foi o oposto que eu pensei, que é, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista. Uma ideologia oposta que acredita em coisas muito diferentes. Foi isso que eu pensei, pronto. Depois a justiça, as pessoas farão a sua. Mas estava a pensar no André Ventura, pá, não aprecio, ouço o que ele tem a dizer, gosto de ver, por acaso, debates políticos, porque acho que há ali muito humor. E embora não concorde com a grande maioria das coisas que ele diz, e isso é outro ponto, que é, eu posso não concordar com a grande maioria das coisas que ele diz, mas ele também pode dizer coisas corretas. E nós às vezes fazemos o julgamento do género, se esta pessoa acredita nisto e eu não, então tudo aquilo em que ela acredita está errado. E este é um pensamento perigoso, porque não dá o mérito à verdade da pessoa e só julga com base na pessoa. No entanto, uma das fragilidades desse argumento, isso aí é verdade o que estás a dizer, mas algumas pessoas que dizem isso, aquilo que elas estão a dizer, disse esta coisa certa, esquecendo-se que disse 99 coisas erradas. Isto é aquele argumento, é utilizado no André Ventura, em figuras como aquele gajo que não sei se está preso, o Tate. O André Tate. Não sei se aconteceu este fenómeno com o André Ventura, mas com o Tate aconteceu este fenómeno. Assim que a coisa começa a ganhar contornos. Eu estou a pensar na opinião pública. Epá, nunca na vida não me relaciono a um momento em que o gajo até tem razão a certas coisas. Diz tanta merda, 1000 merdas por minuto, não é grande feito que ele diga uma ou duas coisas certas. Depois cada um leva aquilo que quiser levar para casa. Cada um de nós anda com um saquinho e vamos escolhendo aquilo que quisermos escolher. Mas há pessoas com um melhor rácio de coisas certas por Claro. número de coisas debitadas. E não sendo da mesma esfera este poder encantatório, o Tate e para certas pessoas e o André Ventura para outras, é que normalmente as outras pessoas que têm um melhor rácio de coisas certas, o estilo de oratória não é o mais conveniente tendo em conta o século em que estamos. Quando tu estás verdadeiramente a pensar, a forma de falar é diferente. Quando estás verdadeiramente a pensar, tu estás sempre a pisar terreno inexplorado. E quando tu estás a pisar terreno inexplorado, tu não podes ter confiança. A não ser que sejas louco. E estas figuras, como o Tate e o André Ventura, aquilo que eles fazem ou ficcionam, são gajos muito categóricos, cheios de confiança. Ora, isto em política, sendo que a política são temas muito complexos, é contraditório. Relativamente à educação, relativamente à economia.
Isto é tão complexo. Muitas das melhores mentes que já existiram pensaram sobre isso, não chegaram. Temos aqui, não sei se é uma conclusão, temos aqui umas ideias. E depois vêm gajos desses, não sei de onde, a debitar certezas absolutas. E é aí que eu digo que falta o distanciamento. Podes ir até lá para trás, sei lá, para Platão, ou considerados génios, não chegaram ao fim das questões. E depois vêm badamecos, uns melhores e outros piores, a debitar certezas em catadupa. Isto tem um valor encantatório muito superior a alguém que diga, a respeito da economia e a democracia, vem dali, até aqui, eu já li muito, mas aquilo que eu te posso dizer com grande certeza é quase nada. Os dois exemplos que deste, o Tate e o André Ventura, tu quiseste dizer, na minha perspectiva, é que para eles a verdade é muito flexível. E a verdade e a mentira andam de mãos dadas. E eu concordo. Estava mais a frisar o lado encantatório. Se desligares mais ou menos daquilo que eles estão a dizer, aquilo encanta. Aquela fluidez, aquela suposta sequência de ideias, que muitas vezes não são, porque separados percebes o discurso do André Ventura está cheio de fragilidades de uma ponta à outra, e é por isso que quando ele encontra um contraponto, não consegue entrar num verdadeiro diálogo. Eu acho que aquilo que é fantástico, desculpa de interromper, aquilo que é fantástico em ouvir o André Ventura, e eu falo por mim, é eu agradecer por ter o esclarecimento e a racionalidade de saber que aquilo é sedutor, mas não é sedutor para mim. Ou seja, eu percebo perfeitamente que há pessoas que vão no conto do vigário. Percebo perfeitamente que o André Ventura, e falaste no Tate também, mas sobretudo o André Ventura, tem um discurso sedutor, porque é fácil, e isso já está já estudado, e há livros sobre isso. E depois Só que eu gosto da perspectiva de estar a ouvi-lo e saber que eu nunca vou ser maniatado por aqueles argumentos, que não são argumentos, como disseste, são frágeis e bem. E normalmente a punchline, tanto do Tate como do André Ventura, aqui não vou tanto para o Tate porque eu não conheço o fenómeno assim de longe. No caso do André Ventura, a punchline dele são sempre frases feitas. Frases que o povo que está desagradado com alguma coisa já sabe. Isto é tudo tacho. Ok, isto já faz parte da minha imaginação, do meu ideário. Eu já não tenho que fazer nenhum esforço para decorar esta frase, porque eu já a tenho. Claro. Ele só me está a validar aquilo que eu achava sobre o mundo. É só frequentar cafés e tal. E ouvir o que é que as pessoas têm para dizer e reproduzir depois em frente a um púlpito. Mas é por isso que é sedutor e perigoso. Ele, no fim de contas, reaproveitou essas coisas que andam pelo ar, deu-lhe assim uma narrativa mais ou menos isto que eu pensava, mas agora há aqui ligações. Eu noto às vezes nos cafés as pessoas nem vou para o lado se as pessoas são racistas, se não são, isso era outra conversa. Aquilo que eu noto de forma, como é que eu ia dizer, mais crua, algumas pessoas levaram um update no software. Antes diziam coisas soltas. Pelo facto de ouvir o André Ventura, agora conseguem unir as coisas. Não quer dizer que as uniões façam sentido. Para quem está de fora, aterra num café, ok, isto parece já ter um encadeamento, uma historiazinha. Aquilo que normalmente falta é uma análise a esta história. Vamos lá ver se as uniões são robustas, se começas a incidir a crítica e aquilo escangalha-se tudo. André Ventura é um ombro amigo para essas pessoas. Que é do género, mas quem és tu para dizer que isso não é assim? No misto André Ventura, 50 deputados a mostrar factos sobre isso, só que lá está, depois são factos martelados, vais a ver, sim. e tem muito que se lhe diga. Mas, por exemplo, aquilo que estavas a dizer há bocado, das mudanças de opiniões e tudo, eu tenho um amigo meu que há uns anos, acho que foi em 2019, na altura do surgimento do Chega, esse meu amigo comprou o livro do Diogo Batáguas, que a capa era o André Ventura em forma de cagalhão. Ele comprou esse livro e chegámos a ter conversas um com o outro. O André Ventura é assim, concordávamos os dois. Realmente eu comprei este livro porque o gajo diz muitas mentiras e é um vigarista político. Passado uns meses ou uns anos, já defendo o André Ventura e eu fiquei admirado. Assim, fiquei admirado, mas por outro lado eu penso, claro que as pessoas podem mudar de opinião, que há aquele ditado antigo, só não mudam os burros. Só que quando mudas de um extremo para o outro, de uma pessoa que está a ser satirizada num livro, para mudares de opinião e se calhar para lhe dares um voto, tem muito que se lhe diga. É preciso muita lavagem de cerebral. E eu pergunto-lhe, mas tu não compraste esse livro, não eras contra o André Ventura? Ele, pois, mas se eu ouvir melhor, o gajo tem muita razão. E é este argumento fácil. E depois tu esmiuças, mas tem muita razão porquê? E começas a ouvir e começas a confrontar com os factos. E essas pessoas chegam a um ponto da discussão em que dizem que os factos são controlados pelo governo, por exemplo. Essa é a mentalidade do teórico da conspiração. Tu partes de um sítio de inocência que é, ou um sítio de razoabilidade. Eu agora vou aproximar-me destas pessoas, trago aqui uma mala de ferramentas cheia de factos,
Vou apresentá-los e a pessoa, diante dos factos, vai perceber: ok, estou enganado. O nosso lado infantil. Mas a pessoa já, Exatamente. já se agarrou àquilo. Há um momento em que não querem saber mais de factos que tu lhes mostres. Aliás, há uma parte da discussão em que tu mostrares factos, estás a insultar essas pessoas. Yeah. Elas levam como um insulto. Mas não é nada assim, isso parece que os factos hoje em dia é uma questão de crença. Quando entra aí, tu percebes que o mundo está num sítio estranho. Eu sigo com alguma atenção alguns fenómenos da linguagem. No caso dos factos, já vi algumas coisas, mas é aplicado a tudo. Há certos fenómenos que, quando acontecem na linguagem, tu percebes que a realidade mudou. O facto era um facto, não havia mais nada. Há o facto, e depois há o facto alternativo, que é consoante a narrativa. Depois há esta expressão, que é o facto não é empático, como se tivesses que servir um facto. Caso contrário, a pessoa pode sentir-se vítima. Já não sabemos bem o que é que quer dizer um facto. É sinal que a palavra está a estilhaçar-se por todos os lados e isso dá-nos uma imagem do nosso século. Como o facto era isto é isto, continua a ser isto daqui até ao fim do mundo, é o ponto onde nos podemos agarrar e a partir do qual podemos construir um edifício do pensamento, não há certezas de nada. Há uma frase Yeah. que eu gosto muito, eu não tenho a certeza se é de quem vou dizer, acho que é da escritor e filósofo, acho que era britânico, o Bertrand Russell, acho que é assim que se chama, Sim. que ele diz E também que, matemática, foi uma data de coisas. sim, 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 é mais ou menos isto, é normal e é ok vivermos pelas nossas crenças, viver por aquilo que acreditamos, mas é errado morrermos por aquilo que acreditamos, porque podemos estar sempre enganados. Deixou-me a refletir realmente. Porque eu acho que estavas a falar há bocado das várias verdades que há. Eu acho que há a verdade objetiva, a Yeah. verdade subjetiva e a realidade. A normalidade é a verdade objetiva e a realidade coincidir. Agora, hoje em dia, damos mais valor à verdade objetiva do que à verdade subjetiva do que à verdade objetiva. E achamos que a realidade é a nossa percepção das coisas. Yeah. Realmente levanta questões perigosas. Sim. Alguns filósofos abordaram a questão da subjetividade e há um que, já não me recordo qual, forjou uma expressão muito engraçada, que é: há aqui uma espécie de oportunismo na subjetividade. Na objetividade, se as coisas fossem encaradas com lucidez, ok, isto é isto, pronto, está fechado. Na subjetividade, há uma espécie de oportunismo. E isto podes pensar, seja na política, seja na religião woke. Diante de um problema, como é que podemos tornar algo que até pode ser objetivo em subjetivo? Porque a partir do momento que é subjetivo, podemos andar aqui às voltas e fazer isto bater certo com a nossa narrativa. Mais uma vez tem que ver com o nosso problema com a interpretação. De facto, Exato. a maioria de nós não consegue interpretar nada. Há um exemplo, agora saindo um pouco, mas ainda no mesmo tema. Eu li um livro há pouco tempo, aconselho esse livro a toda a gente, uma espécie de porta de entrada para o que aí vem. Bonecas sexuais e carne vegana. Acho que é assim, saiu há pouco tempo uma data de cenários que já estão a ganhar a velocidade e mostram que o mundo vai ser outra coisa. E mesmo questões que parecem aparentemente fechadas vão levar uma volta. Por exemplo, a questão do aborto. A questão do aborto vai levar uma volta. O homem, até agora, eu estou a pensar no homem maiúsculo, nós temos uma concepção do nascimento que até vê foi sempre assim. A mulher sempre concebeu o filho foi concebido e foi gerado dentro da mulher. Isto pode deixar de ser assim. O filho pode ser gerado fora da mulher. Esta eventualidade em que o filho pode ser gerado naquilo que os cientistas chamam um biossaco, que também é um nome engraçado, um biossaco pode ser um escroto, mas isso é... Sim. A questão do aborto muda completamente. Uma das leituras que já está a surgir é: se não precisamos das mulheres para nada, estás a ver onde é que isto vai. Foi criado. Uma das razões pelas quais, e até há feministas ou cientistas feministas de volta das primeiros avanços à volta desta tecnologia, é permitir à mulher empoderosa, que isto é válido em todas as pessoas do nosso século. Nós queremos as coisas, queremos tudo ao mesmo tempo. Nós não queremos abdicar de nada. E estamos a chegar a este nível em que mesmo o filho, queremos ter um filho, mas não queremos ter o lado negativo de ter um filho. O próximo passo é, nesta situação em que uma mulher rica que pode ter filhos quando ela bem quiser, em que não abdica de nada da sua vida e tem um filho ao mesmo tempo, partiu-se desta situação. A outra leitura é: já não precisamos de mulheres para nada, não é? Porque a mulher antes tinha esse triunfo, ou essa carta, ou esse trunfo, a parte mais importante dos seres humanos, porque sem mulheres isto acaba sem menos nada. E isto, para alguns fanáticos de alas mais machistas, já mais orientadas politicamente, Os incels. já conhecia o fenómeno, mas não sabia que o fenómeno já tinha redundado em chacinas. Já Cada houve vez pior.
Já houve várias mulheres mortas porque há um gajo, Sim, ok, as mulheres é tudo para abater e de repente vão não sei para sim. onde, matam não sei quantas mulheres. Eu não sabia que já tinha ido a esse ponto. Estas bolhas e o facto da sociedade também se está a transformar nisso, nós estamos numa sociedade em que as ligações estão-se a quebrar todas, não há sentimento de comunidade. Sociedade líquida, Sim, sim, exatamente, do Bauman. exatamente. Tem este lado fantástico que é, nós só estamos a ver ainda os primeiros passos. Mesmo a tecnologia com as melhores intenções, nós nunca sabemos as consequências daquilo. Isto pode dar uma volta e ir por um sítio, nós não conseguimos equacionar, mas com aquilo que está à nossa frente, já há aqui pessoal mais fanático a pensar, bom, se calhar é acabar com as mulheres, porque já não fazem falta. Pegando no que estás a dizer, para já eu acho que o ser humano é profundamente egocêntrico e utilitarista. Não é novidade nenhuma, há grandes filósofos todos constataram isso. Eu entro no Twitter, no Twitter por acaso não tenho, mas no Thread, que é o equivalente, que é a aplicação pertencente ao Instagram, eu meto-me a ler durante 5 minutos por dia o Thread e eu nunca vi, ou pelo menos nunca senti, porque lá está. Nós às vezes tendemos a dizer que nunca houve tantas traições, mas também a informação nunca correu tão rápido. Ou seja, hoje em dia é muito mais fácil de saber que a traição é uma coisa muito comum. Pronto. E no Threads não tinha noção, eu tenho visto, que há um ódio profundo e crescente entre géneros. O homem está mais do que nunca a odiar a mulher o homem, depois tendemos já aquele discurso fácil que toda a gente sabe que as mulheres são todos iguais, os homens são todos iguais, pronto, que serve para tudo. E eu tenho visto, E na China ainda são mais iguais. e na China não são mais iguais, isso é um ponto também. Isso reforça a agenda incel, que é o ódio às mulheres, só que depois também eu vi que há um grande ódio das mulheres aos homens. Sim, sim, Ou assim há. seja, eu acho que o que está a faltar acima de tudo, que é o que evita as guerras, seja entre géneros, entre vizinhos e entre nações, que é simplesmente diálogo e comunicação. E lá está, eu acho que os homens estão com medo das mulheres e da emancipação crescente das mulheres, que cada vez é maior, e tu tocaste num bom ponto sobre isso do aborto das inseminações e isso tudo. O homem parece que está a ganhar cada vez mais medo à mulher na medida em que parece que já não precisa tanto dela, de gerar um feto, não é? O ódio vai-se condensando e concentrando através destas pequenas guerrinhas. Guerras entre géneros, guerras entre vizinhanças. E acho que ao final de décadas isto tem que, eu sou um bocado catastrofista, acho que isto no final de umas certas décadas tem que resultar inevitavelmente numa terceira guerra mundial, porque as guerras sempre foram também uma forma de alívio de tensão, chamamos-lhe assim, sei que é um paradoxo, entre os líderes. Porque os grandes líderes mundiais parece que estão sempre à procura da guerra para aliviar as tensões pessoais. Não indo para esse cenário tão Dar catastrofista, eventualmente eu acho que não é uma questão se acontece ou não, eu acho que é só uma questão de tempo. questão de tempo. Não, É se é como daqui, o novo terremoto em Lisboa, também é uma questão de tempo. se é daqui a 10, 20, 100, 200, seja qual for o grupo, pode ser estas duas esferas, os homens, as mulheres, podemos até meter mais as várias células do grupo LGBT, e no caso do LGBT fica mais claro aqui uma cena que é a razão pela qual essa sigla apareceu foi com o princípio da inclusão. Sim, Mas rapidamente dão tiros no pé quando alguém dentro do grupo começa, ok, concordo com isto e isto, mas isto aqui se calhar, ok, não concordas, fora. E não deixa de pois. ser curioso, um exemplo, talvez um dos mais conhecidos e se calhar um dos mais caricatos, tem que ver com os bissexuais. Tenho algumas amigas que são bissexuais, às vezes quando se dão com certos ativistas, perguntam a essas mulheres, se tu gostas de mulheres e homens, porque é que andas com homens? Isso que estás a dizer é também um excelente ponto. Eu acho que uma das coisas mais difíceis no século XXI é ser coerente. É das coisas mais difíceis, cara. Eu acho que não há nenhuma pessoa que seja 100% coerente. Não, Eu isso não acho há. que em algum ponto somos hipócritas. Falaste agora da causa LGBT. Vi uma notícia ontem, antes de ontem, de um jogador do Manchester United, o Mazraoui, que ele recusou-se a entrar em campo com um casaco LGBT. E eu vejo pessoas a cair em cima e não percebo porquê, sinceramente. Para já, a causa LGBT não vai ganhar nada com isso, ou melhor, a causa pode ganhar, mas as pessoas que têm outras orientações sexuais não vão deixar de ser discriminadas, que é mesmo assim, por haver um conjunto de jogadores de futebol que vai entrar em campo durante um minuto com um casaco arco-íris. Nada vai mudar com isso. E depois, se apregoam
a liberdade de uma minoria, então essa liberdade de uma minoria não tem que se impor à liberdade da maioria, que é a liberdade de uma pessoa vestir o que quer. E lá está. O restante grupo de trabalho, os restantes jogadores do Manchester United, seguiram também a onda dele e do género. Se ele não vai vestir, nós também não vamos vestir. E lá está. Para mim não faz sentido nenhum. Às vezes nós na Europa estarmos a discutir ocidentais, estarmos a discutir se as mulheres muçulmanas podem usar o véu islâmico, devem usar ou não num país europeu. E depois estamos a discutir se também se um jogador de futebol deve ou não vestir um casaco. Não, não tem nada a ver com isso, a luta e o combate, sinceramente. Tem a ver com a educação das pessoas. No caso desse casaco, isso reflete um sentimento que é a fé que muita gente tem, sobretudo os ativistas, que esses atos simbólicos têm depois na realidade. Eu não Exato. descarto o poder que eventualmente esse ato simbólico possa eventualmente ter. Não digo que seja nulo, no entanto, é preferível atacar mesmo a realidade. E o Ricardo Aruz Pereira, em algumas situações, já falou nisto, na questão da interpretação das piadas, confunde-se o símbolo e depois a coisa propriamente dita. Há uns tempos, os velhotes confundiam os atores das novelas com a própria personagem que interpretam. Se vissem um ator Exato. na rua, então, mas você fez não sei o quê. Eu noto que há um grande problema de distinguir aquilo que é do regime da ficção e aquilo que é a realidade. E isso muitas vezes é a fraca interpretação, outras vezes é oportunismo. Interpretar as coisas devidamente não gera nada. Não dá para tirar proveito. E os comediantes nisso estão na dianteira no que diz respeito a levar por tabela. Foram os primeiros a começar a levar por tabela e depois começaram-se a criar guiões aqui à volta. Aqui no nosso caso, em Portugal, certamente o Rui Sinel foi dos primeiros a levar por tabela nesse sentido. Era uma piada sobre violação. Podes fazer, mas a piada tem que ser boa. E agora estamos na fase em que pode ser muito boa, pode ser muito má, mas não fazes. Tem violação. O comediante fazia quase uma nota de rodapé. Tenham atenção que está lá a violação ao cancro, mas a piada não é sobre isso. E alguns convenciam-se, outros não. Estamos agora numa fase em que já ninguém quer saber. O quê? Está ali violação? Porra! Não pode estar! Não pode estar! Eu detesto estes polícias da linguagem. É uma coisa que me incomoda muito. Isto tanto é verdade que este é o modus operandi das redes sociais. Agora, estas palavras não podem estar. Independentemente do contexto. E este é o limite que é risível. Até pode ser um médico, um psiquiatra ou um psicólogo a falar de suicídio. Não pode estar. Não pode, não pode. É Há mesmo polícias da linguagem e do pensamento. E uma coisa que me mete muita confusão: pessoas que não pertencem a nenhuma minoria ofenderem-se por pessoas de uma minoria. Opa, foi no Dia da Mulher. Fiz uma piada no thread, depois partilhei no Instagram que dizia Feliz Dia da Mulher. Uma mulher pode ser tudo o que ela quiser, inclusive um homem, se fizer a redesignação de sexo. E veio uma mulher responder a dizer a luta também é tua, tanta coisa para dizer, e disseste isso. Eu fiquei, mano, what the fuck? Isso nada tem a ver com nada. Aliás, eu acho que não sou mais para fazer uma piada com a pessoa deficiente do que uma pessoa que não tem uma deficiência. Por ter uma deficiência, que isso legitima mais do que uma pessoa que não tem uma deficiência a fazer uma piada sobre deficiência. E aliás, a piada, uma das interpretações, pode ser encarada como um elogio à mulher. Ela é tão boa que pode ser aquilo que ela quiser. Exato. Até um homem, não é? Exatamente. Depende da forma como tu olhas e interpretas. O problema não é a questão se a piada ou o texto, ou seja o que for, é sujo ou não está sujo. A questão é que estás a usar os óculos sujos. É uma mente completamente perversa. O problema não está na piada, não está no quadro, não está na estátua, não está no filme, não está na série. O Está na mente. Está na mente, neste caso, ou na lente, que é a lente de sensor, ou de sensor contorcionista, porque o sensor atual nunca gosta de ser designado censor. A censura nunca é censura. Mas cortaram... Não, isto não é censura. Ok. Adaptar este tipo de raciocínio para os tempos da ditadura à antiga. Um censor que não se identificava como censor. Não, isto não é bem censura. Você foi impedido de divulgar este livro, mas não é bem censura. Como é que se diz? Epá, agora está-me a fugir a expressão. É um convite à melhoria. Você agora vai para casa e pensa melhor. Mas não é censura. É um apaziguamento da censura. E eu acho engraçado este contorcionismo. Aconteça o que acontecer, mas mesmo num caso mais extremo, por exemplo, o Salman Rushdie ficou sem um olho, ou não veio de um olho, e tem um braço... Há um contorcionismo. Não foi bem cancelado. Não foi cancelado. O homem estava a dar uma... Até foi dar uma palestra. Navalhada, queriam acabar com a vida por uma cena que... Uma cena que escreveu há não sei quanto tempo. Ainda não é. Isto ainda não é. Então o que é preciso? Enfim. Não era preciso ele ter morrido.
Era a única coisa que o cancelava de vez. Esse livro era versículos satânicos, era, não era assim que se Exatamente, chamava? exatamente, Muito exatamente. bem. Mete-me imensa confusão estes políticos da linguagem e lá está, mesmo pessoas que às vezes. Eu, por exemplo, eu no outro dia estava num bar a atuar, comecei a fazer logo uma piada sobre a mão e estava um gajo que nem me olhava quase de frente na frontline, do género: quem é este gajo para gozar com ele próprio? E eu estava tipo: é um absurdo total isto. Eu comecei a notar espaçadamente, não sei se conhece aquele comediante que está numa cadeira de rodas, o Sérgio Lopes. Sérgio Lopes, Ele fez uma piada há pouco tempo, e uns comentários fui ver. Houve lá uns tipos que estavam, só por seres deficiente, tens que fazer piadas sobre deficientes. está de loucos. Isto é E, epá, mesmo isto. extravasar os limites da loucura. O homem e não me olhava de frente e para olhar assim do lado com umas trombas como se eu estivesse a gozar com ele. E eu fico tipo: o que é isto, meu? Eu tenho que pedir autorização para gozar comigo próprio. Eu tenho que fazer um abaixo-assinado ao Presidente da Câmara para dar um espetáculo que gosto comigo próprio. Sabes que essa ideia eu consigo encontrar, não sei se são os pais, se são os avós, consigo encontrar nos familiares mais recuados. Eu acho que essa ideia partiu dos ativistas. Agora, o termo depende das escolas, depende dos anos, mas um negro ou um preto que devia sentir-se ofendido não se ofende, ofende-se o branco. Não é como se Sim. o negro, como tem uma vida ocupada, delegasse a vitimização. Vitimiza-te Isso é tu. um absurdo. Começou aí nesse tipo de ativismo em relação aos negros. Ele tem um lugar de fala, mas deixa de ter se fugir do guião. Se Sim. concordares connosco, com a malta dos ativistas, então, ok, tens lugar de fala. Se houver uma nota dissonante, olha, eu vou falar por ti. Eu que estou a lutar para que os negros tenham lugar de fala, eu vou falar por ti. Não estás bom da cabeça. As melhores pessoas para falar dos negros são os brancos ativistas. Creio que começou daí. O negro pode falar se estiver de acordo com a narrativa, se apontar uma nota dissonante ou uma crítica em relação à narrativa, o ativista branco diz: este já interiorizou o racismo, já não está bom. Já não está bom, este está Exatamente. estragado. Eu é que sei, eu é Sim, que sou o puro. Eu é que sim, sou o sim. puro. Há muito isso, o purismo no discurso. A mim não me passa pela cabeça dizer a alguém: não me digas isso, por exemplo. Seja o que for. Acho que se realmente entrar no campo do direito, da lei, pá, as instâncias que atuem. Agora, dizer a alguém não digas isso ou é proibido fazer uma piada com isso, para mim não faz sentido nenhum. E lá está, e faz-me confusão ver as pessoas. Eu sinto, enquanto pessoa portadora de deficiência, que eu não cumpro a agenda que a sociedade espera de mim. A sociedade queria que eu escrevesse um livro de autoajuda, que o Paulo Azevedo já fez por mim, não tem os braços e as pernas, que é uma vida aumentada, qualquer coisa assim. E o que a sociedade espera, a sociedade tem etiquetas para deficientes, para pessoas negras, para... e isto é o que se espera de uma pessoa assim. E para mim seria um livro de autoajuda, ser coaching motivacional, fazer Yeah. sessões de coaching em empresas, a dizer que vocês podem fazer tudo e conseguir tudo na vida. E, portanto, eu gosto muito e saúdo o Sérgio Lopes por também brincar com a condição dele. E eu também tento ser uma voz dissonante, porque não gosto muito de ir por onde me mandam. Eu gosto sempre de ser um bocado o contra, chamamos-lhe assim. E encontrei no humor e no stand-up essa porta, também para defender a liberdade de expressão, que é mesmo assim, do género, eu antes de ser humorista quero passar uma mensagem que vocês mesmo tendo um problema na vida e pode ter sido difícil na altura encará-lo, vocês podem brincar e rir sobre isso no futuro. E está tudo bem. E aliás, eu acho que eu e o Sérgio não é por brincarmos com a nossa condição que estamos a tirar força à nossa causa. Para todos os efeitos também fazemos parte de uma causa. Há essas coisas de discriminações de empregos e noutras coisas. E se calhar o que se esperava era que estivéssemos numa organização defensora das pessoas para os direitos dos Mas deficientes e estamos a nós, fazer humor. E eu acho que o fazer humor até tem mais alcance e vinca mais a mensagem. supondo este cenário, que isto realmente é como algumas pessoas acham, apesar de algumas não verbalizarem. Estás a defender uma causa, ou há um conjunto de pessoas a defender uma causa, e alguém que diz uma piada, oh, espatifaste uma causa. Fui alvo de uma piada, isto nunca mais vai ser nada. Ainda há semanas houve aqui um jornalista a falar disto, da política ou do regime autárquico. Pode parecer que não tem que ver, mas tem que ver. Políticos vá de escala mais local, em que se sentem ofendidos por coisas mínimas. Eu acho que isto está tudo ligado. A sociedade atual liga, sobretudo, à reputação.
Voltando um bocadinho atrás às causas, pensando nos porta-vozes de algumas causas, a mensagem oficial é que estamos a defender a causa, etc, etc. Mas a mensagem oficiosa é eu estou a tentar lucrar de alguma forma. A causa transformou-se numa marca. E as marcas não querem ser alvo de piadas. A coisa pode dar para o torto. Assim que as marcas entram nas redes sociais, aquilo que tu podes dizer é cada vez menos. Vai encurtando. Se quisermos, uma mente ditatorial. Porque querem controlar tudo. Muitas das coisas que tu não podes dizer atualmente têm que ver as marcas, porque as marcas não querem estar associadas a aparecer depois de um vídeo ou antes. E não querem, não querem. Chega a um ponto que tu não podes dizer nada. Ou dizes, parece um papagaio que diz sempre as mesmas coisas. O lado assombroso é que isto passou para todos os domínios. Está tudo mais importado com a reputação. Já não é questão de ofensa. Eu acho que estamos aqui num nível que é... Foi em Lisboa, mas não consigo situar exatamente os sítios. Às vezes basta alguém falar sobre um político ou um grupo de políticos em específico e não elogiar. Já chegámos a este ponto. O não elogio é suficiente para... É uma crítica. Mas, Não elogio é uma crítica, é uma ofensa. nem me aquece nem me arrefece. O quê? Não tens Ok. opinião sobre isso, não te indigna isto. Tens de te indignar. Uma pessoa tem que estar sempre ofendida com alguma coisa. Se a pessoa não estiver ofendida com alguma coisa, nem parece gente. A questão de, confrontado com aquilo que eventualmente foi feito por um grupo de políticos, isto nem foi bom nem foi mau. Foi Não o é? que foi. É a realidade. Temos que andar sempre neste regime de influencer, regime de hipérbole, aos gritos, né? Como se estivéssemos na rádio. Só este regime é que é entendível. Um regime mais sóbrio, ok, fez-se umas coisas, nada de especial. Há um desfazamento entre aquilo que se prometeu e aquilo que se fez. Fizeram algumas coisas, fizeram, mas daquelas 100 que prometeram, fizeram 4 ou 5. Quer dizer que eu agora tenho que mentir sempre. Aí a reputação do político. Levam esta malta pelos corredores dos tribunais. Estes processos são morosos, massacrantes e estas figuras e outras deviam estar imunes a este jogo. Já nem é questão da ofensa. Portam-se como se fossem influencers. Já se tornou mais ou menos moda. Disse-me uma coisa terrível. Ai meu Deus. Porquê é que as pessoas se queixam tanto? Opa, as pessoas são o que são. As pessoas só servem na medida em que te elogiam de alto a baixo. A partir do momento que há ali qualquer coisa dissonante, eu não estou a falar daquele hater paspalhão que vai para ali descarregar o ódio. É só uma nota dissonante. Alguém que o refrão és toda boa, não no sentido do corpo, mas também pode ser és toda boa naquilo que dizes de alto a baixo. Alguém que diz, és mais ou menos. Ei pá, aquele gajo disse que eu sou mais ou menos, pá. Não é? Mas isso só revela o ego frágil que hoje em dia eu incluo. Para todos os efeitos, uma pessoa está a falar aqui do comportamento humano e também faz parte da humanidade e da sociedade. Sim, E muitas sim. vezes todos temos comportamentos, é por isso que eu estava a dizer que acho que é muito difícil hoje em dia ser coerente. Eu às vezes dou por mim que sou um overthinker, ou seja, estou sempre a examinar, estou sempre a pensar aquilo que fiz, aquilo que disse, penso nas atuações e depois tenho uma coisa que é, tenho um grande problema na percepção do tempo mesmo. E eu às vezes estou a analisar uma atuação e penso, ok, eu tive ali 10 minutos, na minha cabeça foram 30 segundos, em 10 piadas riram-se de 9 e não se riram de uma. Foi uma merda de uma noite. Eu penso assim, e as pessoas que lidam comigo dizem, oh, Nuno, tu és completamente louco, porque 9 piadas bateram todas e gargalhada audível, uma não bateu e tu estás frustrado e a descarregar nas pessoas que já à tua volta não têm culpa nenhuma de não terem achado piada aquela só porque estás enamorado com aquela piada. E porque ninguém entende, porque só tu é que sabes o ponto de vista sobre aquela piada. E eu sou assim. Eu fico a pensar, ok, a atuação foi boa, este, correu muito bem. Eu não corro muito bem. Eu não corro muito bem, riram-se praticamente todas. Eu estava bem, mas não se riram naquela. E eu fui completamente frustrado e é por isso lá está. É por isso que o mal, muitas vezes, tem mais peso que o bom. O mal tem muito mais peso que o bom. Tendemos a recordar quando não se riram, quando nos criticaram e não quando nos elogiaram. Eu já tive montes de elogios e quando alguém disse, não ter assim tanta piada, uma pessoa lembra-se imediatamente é desse comentário. Que é um fenómeno muito humano também que não faz sentido nenhum, que é elogios dão-te 1000 e não te aquecem nem te arrefecem. Simplesmente não te animam de todo. E depois uma crítica, que é o que estavas a dizer, que muitas vezes é uma crítica para uma pessoa evoluir. Não é uma crítica de, desiste já, tu não vales nada, não é nada disso. É mesmo uma crítica construtiva. E uma pessoa fica, começa a achar que somos a crítica. E que somos aquilo que aquela pessoa disse. Não nos conseguimos distanciar. E eu tenho muito esse traço de personalidade. Fazendo aqui um ponto de situação, como é que começou
a tua vida no stand-up e se consegues traçar assim rotas para trás, de onde é que nasceu esse apego à comédia? Ok. O stand-up em si nasceu através de terem o curso da Benga Produções, ou seja, um curso lecionado online, via Zoom, e depois com duas atuações garantidas ao vivo. Atuei a primeira vez a 24 de fevereiro em Lisboa, depois a 9 de março no Porto, ou seja, 2 semanas que separou uma atuação da outra. A partir daí, e pegando na importância do curso, eu acho que o curso é importante para conhecer pessoas do circuito e para não sentir tanto atrito a entrar nesse circuito. Dá-te conforto e dá-te bases. E eu aprendi a escrever comédia ali. Uma coisa é estar numa mesa de amigos a mandar bitites, outra coisa é estruturar piadas. Pronto. Tirei o curso e depois lá está. Comecei a conhecer pessoas que organizavam casas nos bares e em teatro. Mandei-lhes mensagem, que é assim que funciona, uma pessoa tem que ser chata. Sei que dá-me 5 minutos ou 10 para atuar, tal, tal. Começa já a preencher a tua agenda, até ficar composto. E foi assim que começou e já estou nisto há 10 meses. Mais ou menos já há 10 meses, ainda não chega a um ano e tem sido uma experiência incrível. O humor sempre fez parte de mim. Lá está, eu sempre fui um péssimo aluno. Um aluno mediano em notas e um péssimo aluno em termos de comportamento. Hoje em dia digo isso com orgulho, porque já sou maior de idade e os meus pais já não prestam contas sobre isso, mas era motivo de orgulho para um jovem ser irreverente. Toda a gente passa por essa fase. Fui muitas vezes expulso por fazer piadas quando não devia e todo tipo de piadas. E já era humor autodepreciativo às vezes. Nos balneários, Foste cancelado, foi? Foste fui cancelado? cancelado muitas vezes por professores. Por todas as disciplinas, inclusive. Ainda bem que não participava em religião e moral. Que aí é que era mesmo cancelado. Felizmente não participava. Depois joguei futebol 8 anos no balneário. Eu lembro perfeitamente, e agora estou a dizer isto, dos berros do meu treinador para comigo, que ele queria dar a palestra. Eu estava sempre a arranjar forma de minar o balneário, de fazer piadas e de potenciar o riso, porque lá está. Eu não sou diferente dos outros humoristas. Eu adoro me rir e fazer rir quando é proibido. Adoro. É algo que dá muito gozo. E ainda hoje à tarde, por exemplo, antes de estarmos aqui a falar neste podcast, fui tomar café com um amigo meu, um dos meus melhores amigos. Opa, e nós temos uma química brutal, já sabemos que é que o outro acredita e tal. A empregada do café estava-lhe a perguntar o que é que ele queria. Ele só de olhar para a minha cara, de eu estar com uma cara irónica, partiu-se a rir às gargalhadas. Essa coisa de não se poder rir, esse contraste entre quero-me rir e não posso, sempre me moveu a fazer comédia e depois lá está, quando era criança mesmo, eu lia muito um site de piadas secas, que chamava-se Tempo de Secura. Pá, eu era viciado naquilo, completamente viciado. Eu lia anedotas com 9 8 10 anos. Algumas, como é óbvio, ria-me porque os meus pais se riam, ainda não tinha a compreensão da anedota em si, mas eu tipo, olha, os meus pais estão-se a rir, isto aqui deve ser fixe contar em família. Decorava essas anedotas, todas, tantas quanto possível, e depois chegava aos jantares de família, passagem de ano, Natal, aniversários, e reproduzia. Opa, e as pessoas riram-se muito, e eu comecei a perceber que nada se equiparava àquilo, que aquilo era realmente muito bom, é esta coisa fantástica que nós temos, que se chama ego. Fazia-me sentir aquele quentinho na barriga. E, opa, isto é espetacular. Mas longe de mim pensar que um dia, e lá está, e logo eu, também tenho que dizer essa verdade, tinha muito problemas em falar em público e tinha complexos físicos e mentais, não é? Um está associado ao outro, e longe de mim, nunca na vida, na adolescência. Mas tinha que estar com uma bebedeira tremenda para eu acreditar que um dia ia conseguir subir a um palco e fazer comédia. Nunca na vida. É daquelas coisas que é um tiro de uma decisão de um minuto. Lembro-me perfeitamente quando decidi tirar o curso de comédia. Eu não estava nessa fase da vida a pensar um minuto em tirar um curso de comédia, muito menos em ser comediante. Foi somente eu entrar no Instagram, eu ver um anúncio, uma publicidade da Vengo Produções, olha, curso de stand-up comedy. Foi literalmente assim. Eu li aquilo, opá, e depois eu sou uma pessoa de extremo. Menos na política, que eu quero ser coerente neste campo. Sou uma pessoa de extremos. A minha é 8 ou 80. É, vamos correr 10 quilómetros ou vamos estar o dia todo no sofá a comer porcarias. Pá, e o que é que eu pensei? Abri aquilo, não ando com grandes desafios na minha vida. Tenho um trabalho certo.
não ando a fazer desporto, não ando metido em nenhum hobby. Por que não? 370 € gasto assim num minuto. Por acaso até tenho esse dinheiro agora. Por que não? E num minuto decidi que ia tirar um curso de stand-up comedy sem saber onde é que isso poderia me levar ou sem saber o que esse mundo comportava. E imediatamente Qual era a tua ligação com a stand-up antes de acederes ao curso? Tinhas alguma ligação? eu, não, Ligação no simplesmente sentido gostava. de veres, Sim, seja. gostava muito de assistir, gostava muito de assistir. Fui a 3 espetáculos do Hugo Sousa e adorava aquilo. Só que lá está, eu sempre quis viver a comédia e o stand-up comedy das duas perspectivas. Ou seja, de quem vê, que é espetacular, é tempo muito bem passado, mas ficou sempre aquele bichinho atrás da orelha do género. Então, e se eu fizer, e se eu criar as minhas piadas em vez de estar a contar anedotas? Será que eu tenho coisas para dizer? Será que é interessante o que eu vou dizer? E eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de comunicar. Gosto muito de conversar. E muitas vezes em cafés e tudo potenciava o riso. E com 15 anos, curiosamente, no auge da adolescência, um amigo meu disse-me: Olha, vai haver aqui na nossa terra, ao VAR, um concurso de stand-up comedy e acho que podias participar. Eu não, mas é louco, nunca na vida vou subir a um palco para contar piadas minhas, esquece. Ou seja, já com 15 anos, a vida, através desse meu amigo, me desafiou a fazer stand-up comedy porque ele via potencial em mim para isso, nas conversas que tínhamos e pelo filtro humorístico que dou a todos os assuntos, sobretudo tragédia. E eu disse, opá, não estou preparado, isso não é para mim. E lá está, não sei se ficou no inconsciente, passado 9, 10 anos, com o período de, e agora fiquei sem luz, que isto é uma coisa muito curiosa, com o período de maturação, e vi nisso uma possibilidade, mas foi uma coisa decidida no minuto, mesmo espontâneo. Uma pergunta que eu fiz ao Pedro Sousa, mas é daquelas perguntas que deviam ser feitas, sei lá, nos últimos dias de vida, que é qual é que achas que foi o encontro capital da tua vida? Aquele encontro que pode ter sido com uma ideia, com uma série, com uma pessoa, que achas que mudou a tua vida. Aqueles momentos que realmente mudam a tua vida são muito poucos. Pai, 6 ou 7 ou 10. O resto é tudo para encher. Aqueles momentos que têm o poder de mudar de rota, estás muito bem neste trilho. Se fosses por aqui, ok, eu sei para onde vou. De repente há uma luz, ou uma ideia, ou um stand-up, ou seja o que for, ou uma pessoa, e tu dás uma guinada. Era uma guinada que 5 minutos antes ou um dia antes tu não perspectivavas aquela guinada. Tiveste já algum momento assim, seja alguma referência, alguma pessoa contactaste que, olha, isto fez-me dar aqui uma guinada. Consegues dizer a alguma pessoa? Assim à cabeça, não. Mas eu há bocado estava a tocar no ponto do que tinha complexos, tinha problemas em falar em público. Também as pessoas olhavam muito para isso. Estava a sofrer com isso, é mesmo assim. E eu sempre disse que não podia viver assim porque não estava a viver em pleno. Sempre tive esse diálogo interno e muito frontal e frio comigo próprio. E sempre pensei que um dia teria de fazer alguma coisa para me afirmar perante os outros e ser aceito por inteiro e perante mim também. Acho que foi isso, aliado ao facto de ser uma pessoa que gosta de desafios, não gosto quando a vida está muito uma linha reta, a monotonia estava-me a cansar, tinha um emprego das 9 às 5 e voltarei, graças a Deus, para ele, que agora estou desempregado. E eu sentia que precisava de um desafio e ao mesmo tempo de uma afirmação pessoal. Só ainda não sabia qual era, de que forma é que eu poderia pegar, entre aspas, naquilo que me causava sofrimento e problemas que era a minha condição e o que é que poderia fazer com aquilo? Ressignificar. Como é que eu poderia ressignificar? Opa, e depois, naturalmente, comecei a ver abordagens humorísticas de outras pessoas que também têm deficiências e falavam sobre isso e eu achava um piadão àquilo e a aceitação que isso lhes trazia. E eu comecei a ver numa possível fraqueza que as pessoas encaram à partida em algo que pudesse ser motivador e inspirador, mas que não se tornasse uma seca. Sempre quis ser inspirador, mas nunca quis ser uma seca, na medida em que já há demasiados livros e já há demasiados mental coaches. Não era por aí que eu queria ir.
Pronto, e então o stand-up foi algo que, aliado àquela dica do meu amigo com 15 anos, isso tudo veio-me à memória e eu senti que era a vida a pedir-me um desafio. O stand-up tem tudo aquilo que eu devia enfrentar, que era o medo de falar em público, medo de olhares, e foi algo muito natural no sentido em que eu precisava desse desafio para chegar ao nível em que estou, na vida e no stand-up. Foi mesmo sinceramente isso, não foi propriamente uma pessoa. Sempre vi espetáculos de comédia na televisão e pessoalmente, em espetáculo, mas foi mesmo isso, foi mesmo a vida a pedir-me um desafio para teres que falar sobre isto. Já falámos assim por alto do Último a Rir, falaste da Sofia Bernardo, suponho que a relação ficou Sim, de... sim, sim. Só tenho coisas boas a dizer, não. É uma boa comediante. Coisas que tenhas visto ultimamente, que pode ser ou não de comédia, e pessoal, se quiseres recomendar algum pessoal aí que tenhas visto e tenhas gostado, podes dizer. Olha, em termos de coisas que vejo, por exemplo, se calhar para me inspirar, leio notícias todos os dias. O meu pai até costuma dizer em jeito de brincadeira, não sei o quê, o Nuno, como é que as pessoas perguntam, como é que tu sabes isso? E o meu pai, opá, eu desde pequeno que vê notícias, e é verdade, eu cada vez, e agora com a massificação das notícias online, eu acho que sou aquele tolinho que lê notícias quando acorda, lê notícias na hora do almoço, lê notícias quando sai do trabalho, depois do jantar e antes de dormir. Porque lá está, eu acho que é as notícias que dá o sumo para tu espremeres humoristicamente e não só, para te manteres informado. Portanto, vejo muitas notícias, gosto de ler, tenho muito esse hábito, coisas humorísticas ou não. Tenho aqui ao meu lado, por exemplo, o livro da Judy Carter, o famoso da New Comedy Bible, mas também tenho aqui ao meu lado um livro de um famoso, não vou chamar serial killer, que ele só matou 3 pessoas, mas é um livro riquíssimo que fala sobre essas divisões da sociedade e sobre a sociedade capitalista e industrial, que é do famoso Theodor Kaczynski, do Yuna Bomber, metia bombas em postais e mandava a grandes industriais. Acho que é um livro riquíssimo. E gosto de ler livros sobre autores, como eu disse há bocado, o famoso Adolf Hitler. Quero muito ler esse livro. Gosto de ler sobretudo e sobretudo nas tragédias vejo muito material. Quanto a, se calhar, inspirações ou pessoas, gosto muito do Hugo Sousa, apesar de não fazer tanto o humor dele. Também faço, mas não é tanto. Lá está, é mais autodepreciativo, o dele é mais de observação. Gosto muito, já vi 3 espetáculos deles ao vivo, portanto dá mesmo o gozo de pagar o bilhete para ouvir. E costumo falar, por exemplo, ainda hoje à tarde ligou-me um colega que foi teu convidado, o João Dias, que foi o vencedor do Último a Rir, que é alguém com quem eu me dou muito bem, e às vezes ligamos um ao outro a qualquer hora do dia e estamos uma hora a falar de projetos e atuações e coisas a melhorar e coisas que nos indignam. Quando vamos a ver, estamos uma hora à conversa um com o outro. Pronto, e fomos adversários na final do concurso e dissemos um ao outro, opá, isto se não for para um, que seja para outro. E realmente ficámos colados um ao outro, porque ele foi primeiro, eu fui segundo. Grava um podcast, mas que não sai. Sim, sim, sim. Foi alguém com quem eu... Mas já o conhecia antes do concurso, como é Ah, ok. óbvio. Já atuámos várias vezes juntos e vamos atuar também dia 13. E é alguém que, opá, dou muito bem porque tanto eu a ele como ele a mim não damos palmadinhas nas costas. Nós dizemos, tens que melhorar aqui, estás a ser fraco nisto, tens que melhorar, podes ser melhor. E é isso que eu procuro. Agora, aqueles colegas que estão sempre, pá, estás bem, estás bem, estás bem, isso é que é desconfiar. Mas na comédia e na vida. Eu creio que na comédia ainda é mais importante. Na vida, às vezes, a tua tarefa, o conjunto de tarefas, é uma coisa espaçada no tempo. O comediante, as suas mini-tarefas são piadas. Uma piada pode ser 5, 10 segundos. Até a própria relação com o público transmite isso. Tu podes ser muito bom na primeira piada, a seguir mais ou menos. Estás sempre a ser avaliado. Não há muitas profissões em que se exerce esta avaliação sobre quem está a fazer seja o que for. Porque isso Tu seria na comédia impraticável. estás a ser avaliado 10 em 10 segundos no stand-up. Porque isso seria. Certamente já algum stand-up comedian fez esse ângulo. Um médico ou isso, que fosse avaliado de 10 em 10 segundos. O gajo dava um Sim. tiro nos cornos. Mas nós ali, é por isso que o silêncio para nós é muito complicado. Mas eu cada vez lido melhor com isso. Lá está, mas isso vem com a prática de quanto mais atuares, mais solto estás depois. E onde E é que quando uma pessoa não sorri,
Pá, é dar a volta por cima. É aquela frase gasta, mas o stand-up é sobretudo atuar, não há grande Sim, segredo. É atuar, o atuar, segredo é atuar, atuar. isso. É claro que há outras coisas por detrás, é que escrever. E isto é válido para quase tudo. É, Para tudo. se quisermos unir todas estas coisas ligadas à arte, se há segredo, é este, é fazer, não há grande. E depois é o fazer consoante o sítio onde estás. É E claro que. aparecer, até uma frase, acho eu, do Woody Allen. Sim, 80% do trabalho é aparecer, qualquer coisa assim. sim, sim. Se bem que essa frase depois pode ser interpretada à luz dos nossos dias, aqui o aparecer, no caso dele, o aparecer não estava tão distante do fazer. Se for lido à luz dos nossos dias, eu acho que há aqui uma perturbação que é, há muitas pessoas que de facto aparecem, mas depois já não fazem nada. E como Uhum. estamos numa sociedade de veloz em que a avaliação fica só no aparecer, ok, este gajo está a aparecer bué da bem, mas está a fazer alguma coisa, é verdade, eu passei por outra cena, não me dei conta. A consistência tem que estar aliada à qualidade. Não vale a pena ser consistente e não teres um mínimo de qualidade. Há É muitas pessoas fundamental. a fazer de conta que fazem quando de facto só aparecem. E Exatamente. no tempo do Woody Allen isto não era uma realidade e hoje é. Há muita E gente hoje em que. dia aparecer é muito meter uma foto a atuar no Instagram. E há muita gente que já levou isso a outro nível. Podes falsificar, seja que vida for, só com base no aparecer. E às vezes nem é bem aparecer, falsificas até o aparecer, que tu não estás naquele sítio. É já outro capítulo. Outros 500. Qualquer dia temos de atualizar essa expressão. Com a inflação, qualquer dia já não é nada. Temos Pois que. é. Outros Há quem 2000. o pessoal financeiro vai nos cancelar. Onde é que as pessoas te podem seguir? No Instagram, Nuno A. Duarte com dois Gs. No TikTok, nuno.duarte.comedy. Na vida, pá, eu tenho um Seat cinzento, portanto, se quiser, estejam também à vontade. Há muitos SEATs cinzentos. E depois eu meto inveja a muita gente que eu estaciono no sítio para destinos e estou sempre à porta das coisas onde quero ir. E isso gera muita inveja. Também tem que ter benefícios. Está feito. Se quiseres dizer mais alguma coisa, diz e Está fechamos. feitinho. Está Está feitinho. feitinho, Pedro. Foi um prazer, muito obrigado pelo convite e parabenizar-te também por este podcast que tens e por promoveres o diálogo entre humoristas. E isso é sempre de saudade. Portanto, estás de parabéns e foi um prazer para mim ter feito parte disto. Muito obrigado.